Olá, irmãos, nessa série de vídeos sobre a contaminação da grande casa e o desejo que alguns irmãos têm recebido em seu coração de se purificar da contaminação da grande casa para apresentar-se ao seu Senhor Jesus como uma noiva virgem e pura, incontaminada neste mundo mau. A grande casa, relatada em Timóteo 2, a gente sabe que é o sistema cristão, que a cristandade confessa. Todos aqueles que se confessam cristãos fazem parte da grande casa, e a gente também já sabe que nessa grande casa há vasos para desonra, para envergonhar o seu Senhor Jesus, pessoas que se prostituem como uma noiva que se dorme com outros homens, envergonhando seu noivo, e há também vasos de honra nessa grande casa, que se separam para o seu Deus e se guardam incontaminados. Bom, para aqueles que têm zelo, que é desejo, vontade de seguir ao Senhor Jesus, vontade de obedecê-lo, Satanás então ele infiltrou no nosso meio os falsos irmãos que vão se dizer homens de Deus, trazendo ensinos mentirosos. Como Satanás sabe que muitos têm zelo e vão muitas das vezes pagar com a própria vida o seu amor para o Senhor Jesus, então Satanás ele levanta falsos ensinadores, falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores para ensinar mentira, como nós vimos nos últimos vídeos, e um deles foi Coré, que trouxe o ensino ali contraditório, né? Apregoando uma suposta santidade do povo para poder então ter a aprovação desse povo a quem ele bajulou ali, para ser nomeado ali um sacerdote entre o povo, porque ele estava descontente em ser um levita, função que Deus deu para ele. Então no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre os dons ministeriais, que são os ministérios de Deus para balizar, avalizar, validar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no sentido da doutrina do Senhor, do fundamento apostólico, da razão e confissão da nossa fé. Como os irmãos com dons ministeriais foram tirados para o lado e sim surgiu falsos mestres em nome do nosso Deus, existem muitas doutrinas estranhas, então é necessário nós conhecermos a diferença entre dons ministeriais e dons operacionais dentro da igreja, para nós então estarmos atentos e vigilantes quando o Espírito Santo nos mostrar irmãos com dons, seja esses dons operacionais mais voltados para o nosso socorro físico, né? Como ajudar um doente. Às vezes o irmão ele é um médico e usa esse dom natural, ali às vezes ele tem o dom da cura e ele ajuda ali fisicamente. Nós cuidamos uns dos outros também fisicamente, porque nós somos um só corpo. Então a gente se zela, se preserva, se cuida, né? Em Cristo Jesus, o nosso cabeça e o nosso Senhor. Então os dons operacionais estão mais voltados para as necessidades físicas, que também pertencem às nossas necessidades, do que as necessidades doutrinárias, espirituais, para nós realmente saber qual é a vontade do nosso Deus em todas as áreas da nossa vida. Estes dons, eles são ministeriais, eles trazem a baliza aonde a igreja vai se ancorar ali para dar um forte testemunho do nosso Senhor Jesus. Bom, então no vídeo de hoje, talvez outros ainda, nós vamos falar sobre os dons ministeriais e operacionais, para nós então nos reunirmos com os nossos irmãos como um corpo, poder dar o amém. Se nós formos convidados por um irmão, porque não somos exclusivistas, ou seja, não desprezamos irmãos que pensam diferentes de nós, porque eles não estão debaixo do privilégio
de ter no ciclo social dele irmãos com dom de mestre, ou pastor, ou profeta, para lhe trazer as verdades de Deus. Então, muitas das vezes, este irmão é nosso irmão porque creu no Senhor Jesus, tem o zelo de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Eles têm zelo de Deus, porém sem conhecimento. Não tem o conhecimento adequado, então algumas das suas práticas estão erradas. Porém, eles são nossos irmãos amados. Nós os amamos como irmãos, mas não damos o amém, que significa assim seja, para determinadas práticas que o irmão possa nos convidar a, junto com ele, praticar para cultuar o nosso Deus. Então nós não vamos dar o amém e vamos dizer para ele: irmão, essa prática não agrada o Senhor Deus, porque eu aprendi com o irmão lá que tem o dom de mestre, tem o ministério de mestre, que essa prática não está de acordo. O Espírito de Deus que em mim habita confirmou que ele está certo. Então a gente passa também poder instruir o irmão. Então nós vamos meditar aqui nesses próximos dias para nós podermos andar livres de contaminação na casa de Deus, que nós já aprendemos nessa série de vídeos que a casa de Deus é o corpo de Cristo, que são os irmãos reunidos ao seu nome. Nós, de forma individual, somos membros. Eu aqui na minha casa, eu sou membro do corpo de Cristo, mas quando eu me ajunto com outros irmãos em seu nome, eu represento o corpo dele aqui na terra. O nosso ajuntamento representa o corpo dele, ou não representa. Vai depender do conhecimento doutrinário que nós temos. Eu posso me reunir com um irmão e mesmo assim essa reunião for apenas para nós confraternizarmos um almoço, uma alegria juntos, mas não estarmos ali como corpo do Senhor, como a igreja do Senhor, onde ele é o cabeça, né? Entende, irmão? É tanta poluição e sujeira agregada da grande casa, dos falsos pastores que se introduziriam no nosso meio, conforme essa série de vídeos, para quem vai acompanhar no futuro, né, vir acompanhando e chegar até o vídeo de hoje, que coisas simples parecem de difícil compreensão, mas quando estamos entulhados de lixo mentirosos, a qual lá na epístola de Judas, a qual foi o nosso texto base por muitos dias, nós aprendemos a ter cuidado com os infiltrados em nosso meio, que trazem falsos ensinos, contaminando aí a casa de Deus, criando divisões, separando o corpo em vários fragmentos, né? Então, sim, irmãos, todos aqueles que confessam Jesus como Salvador são nossos irmãos, se eles confessarem em sinceridade. Mesmo que eles possam estar errados, assim como nós podemos estar errados em muitas coisas, e o Senhor, na sua misericórdia, vai nos ensinar ao seu tempo. Assim também nós temos que ter amor para os nossos irmãos que estão errados, né? Bom, vamos então abrir as escrituras. Eu estou aqui na minha Bíblia impressa, né? E eu vou acompanhar aqui sem tablet, computador, sem referências. Eu entendo haver dois tipos de entendimento das escrituras. Aquele onde a gente tira o tempo para meditar nas escrituras e aprender dela e conseguir extrair as verdades ali. Vou supor aqui, não vou afirmar agora, que isso é um assunto para outro vídeo, mas seria então o dom de mestre, que nós vamos aprender aqui nas escrituras, né? Mas tem também aquela palavra inspirada, que você está andando na sua casa e pensando na família, pensando numa lâmpada que você tem que trocar, e o seu pensamento ele sofre um arrebatamento de sentidos, né? E você é levado a uma mensagem do Senhor. Então você não está lendo a Bíblia pensando: eu preciso aprender sobre casamento, né? E você está buscando os textos e você chega à conclusão exata, a conclusão que o Senhor quer. Pelo dom de mestre que ele deu, você tem as habilidades por dom de decifrar, descodificar tudo referente ao casamento, para poder também ensinar a outros irmãos mais incautos, que não têm ali essa facilidade, esse dom.
Mas tem também aquele conhecimento da palavra de Deus por um arrebatamento de sentido, ou seja, uma revelação. E ela deve ser pautada nas escrituras, senão ela não vem de Deus, né? E deve ter uma sinergia entre o Espírito e as escrituras, né? Não é sobre nós, é sobre o Senhor Jesus. Se é sobre nós, não vem de Deus, vem de Satanás. Aí nós estaremos trazendo mais um engano, mais uma mentira para o corpo de Cristo, para criar mais uma divisão de tantas que a gente já tem, que a gente falou no vídeo de número 4 ou 5, né? Sobre as divisões. Então, eu creio que eu tenha recebido, vamos dizer assim, por revelação e não por meditação, chegar à conclusão pelo Espírito, né? Mas estava ali um exemplo que eu estou dando, não estou afirmando isso. Vou trocar aquela lâmpada ali, e subitamente o pensamento é arrebatado para um desejo do Espírito, a qual ele tem de dividir com a sua igreja ou com alguns irmãos, e ele dá ao irmão aquele entendimento ali para que o irmão possa estar trazendo. Então o irmão vai confirmar isso em oração e meditação nas escrituras, né? Confirmar no sentido da exposição, mas a fé, como diz em Hebreus capítulo 11, ela é a certeza, ela é a convicção. Então o irmão já tem certeza, o Espírito já deu a certeza que ele recebeu. Agora ele vai confirmar a transmissão, como transmitir essa verdade pelas escrituras, sempre pelas escrituras, irmãos. O Senhor não vai nos trazer nada fora das escrituras. Então vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito, e ninguém que pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito de Deus. Bom, nós sabemos que muitos virão e dirão ao Senhor, 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 e ele vos dirá, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então sim, as pessoas podem dizer Senhor, Senhor, sem ser pelo Espírito de Deus. Mas a verdadeira revelação de quem é o Senhor é um milagre. E ela só nos pode ser dada por Deus. Então muitos que confessam ao Senhor, confessam porque alguém falou para eles. Mas eles não tiveram essa revelação de Deus ainda. Ou seja, os seus nomes ainda não estão no livro da vida. E isso é o perigo e o grande problema do proselitismo, né? De formar prosélitos convertidos a uma religião e não salvos da morte pelo Senhor Jesus. Que é outro assunto para um outro momento. Então o Senhor ele colocou dons na igreja para edificação do corpo, né? E diz o versículo 25: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então os dons eles servem para a unidade do corpo, para que ele seja sadio, não haja nenhuma amputação, nenhuma divisão. Então Satanás ele infiltrou no nosso meio os falsos mestres para criar as divisões ao nome do Senhor Jesus e ao nome de mais alguma coisa. As doutrinas do Senhor Jesus dadas pelo apóstolo Paulo de forma mais ampla e clara à igreja, e outras doutrinas também que satisfazem a carne, criando então as divisões. Nós que estamos mortos para os nossos pecados, nós vamos seguir a comunhão com aqueles que de coração puro querem agradar o nosso Senhor Jesus. E mesmo os irmãos que estão fazendo coisa errada podem estar com o coração puro. Aparentemente contraditório, né, irmãos? Mas não é. Eles estão com o coração puro, com o conhecimento errado. Então Deus, que vê o coração, vai lhes converter o raciocínio, o pensamento para o conhecimento certo através dos dons de mestres, pastores, que arrebanham, que traz para perto, né?
muitos irmãos com o conhecimento certo e com o coração impuro. Olha que ironia, né, irmãos? Tem irmãos que têm o privilégio de ter o verdadeiro conhecimento da unidade. E quando eu falo o verdadeiro conhecimento da unidade, irmãos, eu estou falando um tesouro preciosíssimo, raro. E tem irmãos que têm acesso. O Senhor, na sua misericórdia, deu acesso a esse tesouro raríssimo. E eles têm o coração impuro, com promiscuidades, avareza e etc. E muitos irmãos que estão com conhecimento errado têm o coração puro e Deus gradativamente vai lhes dando progressivamente o conhecimento certo. Por quê? Porque foram salvos pelo Senhor num ambiente poluído, mas a graça do Senhor é maior. E quando eu digo a graça do Senhor é maior, é um longo assunto, irmãos, é um longo assunto. Então, verso 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais cuidados uns para com os outros, né? Então os dons servem para que a gente tenha cuidado um para com os outros, mantendo a unidade. Os infiltrados viriam, causando divisão, e aqueles que ouvissem a sua voz, como os anjos, a terça parte ouviu a voz do diabo, e formou-se ali uma divisão dos anjos de honra para os anjos de vergonha, né? Então nós temos a cristandade confessa para a vergonha e tem os irmãos verdadeiros para a honra. Verdadeiros na prática, no comportamento de testemunho. Aquilo que os olhos das outras pessoas veem. Não necessariamente no caráter de estar salvo ou não. Bom, que dons são esses então, irmãos? Vamos ver aqui. No verso 28. Há uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos outros idiomas? São todos os que podem interpretar? Não, não são. Cada um vai ter lá o seu dom. Então nós temos os dons ministeriais. Aqui Paulo, o objetivo dele não é explicar a função dos dons, mas a importância do corpo, dos dons no corpo, né? Ele vai falar de algo mais excelente que os dons que trazem o conhecimento, que trazem ajuda para o nosso corpo físico. Ele vai falar do amor daqui a pouco no capítulo 13, que o amor de Deus, porque Deus é amor em nós, vai fazer com que a gente mova esses dons de forma adequada a manter a unidade, porque às vezes a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Às vezes o irmão tem o dom de pastor, mas toma para si esse dom e traz o seu rebanho após si e pastoreia de si mesmo e não do seu Jesus, criando aí uma divisão, né? Bom, então os dons, eles são para a unidade. Os dons ministeriais, eles vão trazer a doutrina da igreja, o conhecimento da casa de Deus, de como convém andar na casa de Deus. E eles são diferentes dos dons de socorro, que nós vemos aqui, socorro financeiro, de ajudar um irmão em necessidade, o dom de curar um irmão doente. Então são tipos de dons que vão cuidar do corpo, são dons operacionais, diferentes dos dons ministeriais. E eu quero me ater agora aos dons mais importantes, num certo sentido, que são os dons ministeriais, que vão me deixar instruídos e adequados, nos irão deixar bem instruídos e a andar de forma adequada na casa de Deus. Efésios 4, se eu não me engano. Vamos lá. Vou abrir aqui na minha de papel, né? Então, se você estiver usando aí um tablet, etc, né? Às vezes é mais fácil, né? Mas não é muito difícil também. Efésios capítulo 4, deixa eu achar o versículo, eu dou um pause. Lá então, irmãos, o apóstolo Paulo nos traz aqui em Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação a quais foste chamado,
com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Não é, não gostei desse irmão aqui, vou criar uma divisão, vou me reunir com outros irmãos lá. Não gostei do meu pé, vou trocar, vou pegar um outro lá. Não existe isso, né, irmão? Quer dizer, a gente vê isso acontecer, mas não deveria existir, né? Procurando guardar a unidade do Espírito. Unidade, irmãos. É um só Espírito. Um só Espírito. Não tem dois Espíritos Santos. Tem o Espírito Santo da Igreja Católica. Ele ensina que a gente deve adorar Maria, que a gente deve adorar o Santo Expedito, que a gente deve ter imagens de escultura diante de nós, que tem boca e não fala, olhos mas não vê. Salmo 115, não terás imagem de escultura, não terás imagem de escultura, que tem olhos e não vê, boca e não fala, etc. Né? Mas o Espírito Santo da Igreja Católica, ele ensina isso. O Espírito Santo da Igreja Deus é Amor ensina outra coisa. O Espírito Santo da Igreja Universal ensina todo mundo a ficar rico, a dizer eu sou a Universal. São vários Espíritos Santos, são vários Espíritos. O que diz aqui? Há um só corpo, que é a igreja. A gente pode trocar esse corpo por igreja. Há uma só igreja, é a mesma coisa. A gente não está adulterando a palavra ou criando uma falsa doutrina. Negativo. Se eu disser há um só corpo ou uma só igreja, é a mesma coisa. Aqui Paulo usa o termo corpo porque está falando da interligação de uns para com os outros, porque vai falar dos dons no corpo. Mas se ele falasse uma só igreja, é a mesma coisa. Um só Espírito. É um só, letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. É um só Espírito. Não é o Espírito que ensina a Igreja Universal de um jeito, daí Deus mandou outro Espírito. É os ministérios. O ministério da Igreja Universal é um. O ministério da Igreja Católica é outro. O ministério da Igreja Adventista é outro. Quem deu esse ministério? Espírito de Satanás, porque é só um Espírito de Deus. E um só ensino. E uma só doutrina. Há um só corpo e um só Espírito, como também foram chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé. Mas eu não tenho fé para isso, eu não tenho fé para aquilo. É uma só fé, irmãos. E essa fé ela é progressiva, a gente sabe, ela é por medida. Tudo bem até aí. A gente não discorda quanto a isso. A gente não discorda com a medida de fé, mas com outra fé. A medida é uma coisa. A fé, uma só fé, é a característica da fé verdadeira. Que tipo de fé é essa? É uma só, que vem de Deus. Mas existem outros tipos de fé que não vêm de Deus, que vêm de Satanás. Que os falsos pregadores infiltrados ensinam. Mas a fé do nosso Senhor é uma só. O que ela pode deferir, né? Não sei se seria a palavra adequada aqui agora, em medida. Uns irmãos vão ter mais e outros menos, isso sim. Mas vai ser a mesma. Um só batismo. Então a pessoa está na igreja católica e batiza quando é criança. Na presbiteriana também quando é criança, na luterana também. Aí vai para outra igreja, que é só uma. Não tem como troca de uma igreja para outra se só existe uma. Um só corpo, uma só igreja. Se só existe uma e nós temos 3, 2 estão erradas. Se só existe uma e nós temos 100, 99 estão erradas. Nós temos que achar a uma certa e ficar com ela. Porque não está escrito aqui vários corpos em um só Espírito. Então, um só Espírito dividiu o corpo em vários corpos autônomos. Não, é um só corpo e um só Espírito. Claro. Mais claro, não tem, né? Só querer, só ter vontade, um pouquinho de vontade. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas da igreja católica tem que me batizar de novo. Na Universal, mas daí eu vou para uma igreja mais conservadora, Universal muito liberal, tenho que batizar de novo. Um só batismo. É o batismo de Atos capítulo 8. Quando Felipe pergunta para o eunuco, entende o que está lendo? Como eu vou entender se alguém não me explicar? E aí o Felipe começa a trazer o Senhor Jesus e a salvação que há nele através das Escrituras. E o eunuco fala, eu creio, ali tem água, o que me impede de ser batizado? Nada se você crer.
e foram lá e foi batizado, porque creu no Senhor Jesus. Um só batismo. Então o batismo na igreja A é válido? Se eu for para a igreja B, eu não preciso batizar de novo? Se a pessoa creu no Senhor Jesus para arrependimento dos seus pecados, não importa onde ela foi batizada. Esse batismo é um só, é válido. O corpo é que está errado, que ela está indo num corpo, dentre vários corpos, mas só existe um. Então ela está fazendo roleta russa lá com o corpo de Cristo e disparando para ver qual que dá o melhor tiro. Não pode, é um só corpo. E na playlist sobre a igreja a gente ensina qual é o único corpo do Senhor Jesus verdadeiro, né? Um só Deus Pai de todos, o qual sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então a graça, pela fé, ela foi dada segundo a medida. É por medida. A fé é por medida, a graça é por medida, que está interligada. Pelo que diz, subiu ao alto, levou cativo e deu dons aos homens. Ora, isto é, subiu que senão também antes tinha descido. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, dons ministeriais, que não é a mesma finalidade que os dons operacionais. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Então a igreja, que é o corpo, ela é edificada e aperfeiçoada através dos ministérios. Se um herege centralizou em si, criando lá um estatuto, a IME criou a igreja quadrangular e trouxe seu estatuto, centralizou na religião quadrangular a fé. Então não vai dar certo, irmãos, porque os dons ministeriais são castrados. Não vai haver edificação do corpo adequadamente, corretamente. Então os ministérios, eles servem para a edificação e crescimento de um só corpo. Pode haver irmãos com o dom de mestre lá, mas vai ser castrado, não vai ter oportunidade de crescer lá, porque vai contra o sistema. O dom de mestre vai trazer o que Deus manda, não o que o sistema quer. Então vai ser castrado. E assim vai ter essas igrejas com pirotecnia, lagartixa na parede, house, canta, cai pelo sopro do vento com saliva cuspida e não sei o que mais. Tudo essa carnalidade, essa afronta ao nosso Senhor Jesus, essa desonra, essa mancha, essa contaminação, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Sem os ministérios não há unidade da fé. Como os ministérios foram castrados por Satanás, com a permissão de Deus, óbvio, eles existem e os sinceros vão achá-los, mas como os homens se entregam às suas paixões, Deus permite que eles caiam no engano e sigam os falsos mestres, atendendo seus desejos carnais. Então, dentro do sistema da grande casa, da cristandade, os dons ministeriais, para que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, para que um não seja quadrangular, o outro adventista, o outro universal, o outro assembleano, mas para que todos cheguemos à unidade. Por que são diferentes? Porque pensam diferente. Senão estariam congregando junto, aprendendo juntos, mas caminham diferentes, dividiram o corpo, por causa da falta dos ministérios, dos dons ministeriais. Os dons operacionais, a pessoa pode estar exercendo seu ofício de médico, de operador de uma máquina em alguma empresa, e Deus vai usar o seu dom na reunião dos santos lá, na reunião da igreja, seja o dom de curar, o dom de socorro financeiro, como Lídia ajudava financeiramente os irmãos, inclusive cedendo a própria casa para a reunião da igreja. Agora, os dons ministeriais
de profeta, pastor, mestre, evangelista, requer a renúncia de atividades seculares, parcialmente ou integralmente, para se dedicar a esses dons, porque eles requerem mais de nós do que os dons operacionais. Então vamos continuar aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o que os irmãos enxergam de Cristo, pela falta dos dons ministeriais, é parcial. Não enxergam a estatura completa de Cristo, enxergam Cristo parcialmente. Se não der o dízimo dobrado, o gafanhoto vai tirar todo o dinheiro do irmão, vai colocar um monte de doença. O gafanhoto, devorador. Então eles estão enxergando Cristo parcialmente. A graça de Cristo está sobre uma nuvem obscura, mas a graça é maior. Então sim, pode este ser um irmão salvo. E se morrer agora, vai para o paraíso. E depois será ressuscitado e nós vamos nos encontrar com ele. Então a graça para a salvação é uma coisa. A graça para a edificação, para crescer no conhecimento dele, requer os dons ministeriais. E eles foram castrados justamente para isso, para que o irmão não conheça a plenitude de Cristo nosso Senhor, apenas o conheça parcialmente, já que não se pode impedir o irmão de ser salvo, porque a graça é abundante, é maior, onde houve todo tipo de pecado, superabundou a graça, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Então, limita-se o conhecimento. Limita-se o conhecimento do irmão referente aos assuntos do Senhor. Quando nós vamos conversar com os irmãos, nós vemos as crenças supersticiosas. Pegar a rosa ungida, botar na minha casa para ser abençoado, o óleo ungido, jogar na empresa para a empresa ficar milionária, botar óleo ungido na cachaça para o marido parar de beber e tal. Superstições que tem na macumba, que tem no espiritismo, passar no Vale do Sal, sessão do descarrego, água benta na igreja católica. Vê que o protestantismo, principalmente o neopentecostalismo, trouxe essas crendices, né? Uma mistura de paganismo com cristianismo e judaísmo, porque conhecem parcialmente Cristo, alguns mais e alguns menos, conforme aonde estão inseridos, conforme o grau de contaminação do ambiente a qual frequentam. Quando numa empresa que eu trabalho, até um certo setor eu ando assim. Quando eu passo daquele setor, eu tenho que usar máscara, por causa da contaminação ali. Então, quanto mais contaminado é o ambiente que o irmão está, menor é o conhecimento dele sobre o Senhor Jesus. Então, a uns Deus pôs na igreja apóstolos, e ele deu, verso 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestre. Então, pastor, mestre, evangelista, apóstolo, vamos ver aqui os 5 ministérios, profeta, né? Profeta, pastor, mestre, evangelista e apóstolo. Esses são os ministérios para quê? Para que serve? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, um só corpo, um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Deus, um só corpo, uma só igreja. Uma só igreja, irmãos. Tanto lá no céu, uma só igreja no céu, que são o número de membros com o nome da livro da vida, como uma só igreja aqui na terra, no testemunho do Senhor Jesus, conforme até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, os irmãos que se reúnem somente ao nome do Senhor Jesus estão dando testemunho de um só corpo. Qual é a nossa igreja? É a igreja do Senhor Jesus. Qual é a igreja que o apóstolo Paulo ia? É a quadrangular? É a universal? É a batista? Ah, mas naquela época não existia. Exatamente, não existia. Porque existia só os ministérios de apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Não existia esses infiltrados, esses falsos pastores que nós vimos lá em Judas, mensageiros de Satanás. Ainda não existiam. Mas existia uma outra igreja, vamos assim por dizer, um outro povo de Deus, que eram os judeus.
E os judeus tinham as divisões já também. Tinha os saduceus, os macabeus, os zelotes, os fariseus. Então o judaísmo se desmembrou em vários corpos, mini corpos, vamos dizer assim. E quando o Senhor Jesus veio ao mundo, ele se filiou em qual? Qual era o mais certo? Ele se tornou o quê? Saduceu? Zelote? Macabeu? Alguns dizem que ele se tornou essênio. Nenhum deles. Ele não se filiou a nenhum. E não fundou nenhum grupo novo. Sobre essa verdade edificarei a minha igreja, que é ele mesmo como fundamento. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, de qual igreja o apóstolo era? Da igreja de Cristo. De qual igreja nós somos? Da igreja do nosso Senhor Jesus. E qual igreja nós frequentamos? A igreja do Senhor Jesus, só existe uma. E de qual igreja nós somos membros? De qual corpo nós somos membros? Do corpo do Senhor Jesus, só existe um corpo. Então nós não participamos das divisões promovidas, embora nós temos lá no meio muitos irmãos, verdadeiros, salvos, mas com um conhecimento parcial do Senhor. E nós queremos chegar ao completo conhecimento de Cristo, e não parcial, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levado em toda a roda, por todo o vento de falsa doutrina. Então, um novo corpo com a sua nova e falsa doutrina. Só existe um corpo. Se emancipou, se desmembrou, é um novo e falso corpo. Só existe um verdadeiro. Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em toda a roda de vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, formando novos corpos ou novas igrejas em seu nome, em sua doutrina, em sua verdade. Então, para que existem os ministérios? Para a edificação do corpo, um único corpo, para que todos cheguemos à unidade da fé, como diz o verso 13, para que conhecemos a estatura completa de Cristo e não parcial, para que não sejamos meninos, ou seja, crianças enganadas por falsas doutrinas. Para isso que existe o ministério de mestre, pastor, evangelista, apóstolo. E esse ministério ele é reconhecido pelo Espírito que convence os irmãos. E estes, por sua vez, aprendem no corpo ali através dos ministérios. Então nós estaremos falando um pouco mais sobre a importância dos dons ministeriais para a edificação do corpo, os quais foram castrados na igreja. Como esses dons ministeriais para a edificação do corpo atuam hoje, nesse sistema corrompido, nessa fragmentação de vários corpos se dizendo de Cristo, sendo que nenhum são no seu testemunho prático de abraçar uma bandeira paralela ao nome de Cristo. Só representa o corpo de Cristo verdadeiramente aqueles que abraçam somente o seu nome no seu meio, no seu congregar. Não que os outros não façam parte. É igual eu tenho 5 irmãos. O pai falou, faz isso, isso e isso. E os outros 4 fizeram errado. Só eu representei meu pai na obediência, fazendo o que ele disse. Mas não quer dizer que os outros 4 não são meus irmãos. São meus irmãos, verdadeiro. Porém, em rebeldia ao pai. E tem aqueles que não são irmãos, são infiltrados também. Então, nos próximos vídeos nós vamos estar aprendendo mais sobre os ministérios para a unidade de um único corpo, um único batismo, uma única fé, um único Senhor, um único congregar ao nome do Senhor. Então, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.